Olá, sejam bem-vindos à aula número 6 do curso Photoshop para Estamparia. Nesta aula, nós vamos falar do padrão de preenchimento, que também é um recurso conhecido como pattern. Nós vamos abordar nesta aula as várias formas de aplicação de um pattern, seja através de ferramentas ou através de comandos. Vamos falar também sobre o conceito dos módulos para a construção do rapport. Nós também vamos abordar conceitos básicos para a criação dos módulos, além, é claro, de falarmos sobre a utilização do grid e também das células dentro dos próprios módulos. E também no final desta aula, nós aprenderemos como utilizar um recurso muito útil nesse contexto, que é o chamado Smart Object. E finalizaremos aprendendo como utilizar o filtro Offset na construção de um rapport para encaixes perfeitos. Então é isto. Para começarmos o nosso estudo, abra os arquivos Exercício Aula 6, Pattern, Formas de Aplicação, Exercício Aula 6, Pattern Simples Criação, Exercício Aula 6, Pattern Simples Criação Pixels, Exercício Aula 6, Pattern Smart Object e também abra o arquivo Exercício Aula 6, Rapport Florais. Muito bem, então nós vamos retornar ao arquivo Exercício 6, Pattern, Formas de Aplicação. Repare na paleta Layer deste arquivo. Já existem vários layers que foram preparados para a aplicação de um pattern utilizando recursos diferentes. Este arquivo também possui guias para o auxílio da aplicação desses exemplos. Caso o seu Photoshop não esteja apresentando as guias, você pode simplesmente utilizar as teclas Ctrl, ponto e vírgula, ou Command, ponto e vírgula, se você estiver utilizando Macintosh. Ou também você pode trabalhar a visualização destas guias através do menu View e no grupo Show, onde nós temos a opção Guides para ativar ou desativar, ok? Vamos começar trabalhando no layer Pattern via Pattern Stamp. Marcamos então esse primeiro layer e o Pattern Stamp é, na verdade, uma ferramenta que se assemelha muito ao Clone Stamp. Quando nós vamos até a caixa de ferramentas e abrimos o grupo do Clone Stamp, nós vemos logo abaixo o Pattern Stamp. Porém, esta ferramenta não é um carimbo, ela é um pincel de padrões. Só que antes, vamos selecionar essa primeira área utilizando a ferramenta de seleção retangular. Repare que a seleção ela cola nas guias. E dessa forma, nós não vamos preencher toda a área de trabalho. Mais uma vez, marcando a ferramenta Pattern Stamp, nós vamos perceber em sua barra de controle que nós podemos trabalhar o seu tamanho através da opção Size da lista de pincéis. Podemos também escolher um tipo de pincel diferenciado para aplicar esse padrão. Eu vou manter o Soft Round selecionado e vou diminuir um pouco a sua dimensão. Também é possível aplicar um padrão utilizando mesclas iguais àquelas que nós vimos na paleta Layer. Podemos também trabalhar a sua opacidade, enfim. O mais interessante está aqui, onde nós temos acesso a uma biblioteca de padrões. O Photoshop possui vários recursos que trabalham com base em bibliotecas, sendo que a forma de utilização é sempre a mesma. Nós temos neste campo a lista atual e nós podemos, através de um submenu, escolher outras opções. Mas, por enquanto, vamos marcar uma dessas opções já existentes e vamos experimentar aplicar, então, o Pattern Stamp. Perceba que o seu comportamento é de um pincel. Então, basta você manter o botão do mouse apertado e arrastar a ferramenta sobre esta área. Nós também podemos escolher outras texturas e fazer algumas experiências, mas agora eu pretendo utilizar um pincel um pouco maior.
Então é uma ferramenta bastante simples. Nós podemos inclusive perceber a repetição desses padrões, não é mesmo? E caso você queira utilizar outras possibilidades de textura, abra então a lista das texturas, dos padrões, vá até o seu submenu e você pode escolher outras bibliotecas. Por exemplo, Texture Fill. Já sabemos que quando nós clicamos em OK, nós substituímos uma lista por outra. E quando nós clicamos em Append, nós somamos as listas. Neste caso, eu vou clicar em Append. Então nós temos a nossa lista um pouco maior, oferecendo mais possibilidade de texturas. Então é desta forma que funciona a ferramenta Pattern Stamp, ok? Eu vou desmarcar a seleção e nós vamos em frente agora, inicialmente marcando o layer Pattern via Paint Bucket. Vamos mais uma vez utilizar a ferramenta de seleção agora para marcar o canto direito superior. E na caixa de ferramentas, nós vamos utilizar a ferramenta Paint Bucket. Ela está no mesmo grupo da ferramenta Gradiente. Marcando o Paint Bucket, nós percebemos na barra de controle duas opções. A primeira opção é o Foreground, por isso que geralmente, quando nós clicamos com o Paint Bucket em uma área, nós acabamos preenchendo esta área com a cor que está selecionada no Foreground Color. Vamos desfazer essa operação, menu Edit, Undo. Mas nós também temos uma segunda opção, que é justamente a questão do Pattern. Quando nós marcamos a opção Pattern no Paint Bucket, nós também temos acesso à mesma lista de bibliotecas, com as mesmas opções de mesclas, opacidade, enfim. Quando nós marcamos uma dessas opções, basta clicar com o Paint Bucket que ele já faz um preenchimento automático de toda a área. Vamos experimentar outra textura. Estou desfazendo a operação. Marquei agora essa textura e, é claro, quando você para o cursor sobre qualquer uma dessas opções, o Photoshop ele dá o nome da opção, o nome da textura. Já marquei então um segundo exemplo e agora basta clicar. O Paint Bucket faz uma aplicação do Pattern de uma forma muito mais rápida. Muito bem, nós vamos em frente. Até aqui, tudo tranquilo. Eu vou marcar o terceiro layer, Pattern via comando Fill, é um comando de preenchimento que está presente no menu Edit. Eu vou desmarcar esta seleção e vou agora selecionar com a mesma ferramenta de seleção retangular o canto inferior esquerdo da área de trabalho. Ok, o layer está configurado, já temos a área selecionada, então a partir de agora eu vou até o menu Edit e vou até o comando Fill. Quando nós abrimos o comando Fill, nós percebemos várias opções aqui em Contents. Nós podemos trabalhar aplicando a cor que está no Foreground Color, no Background Color. Podemos também abrir a caixa Color Picker. Enfim, existem várias possibilidades. Mas o que nós vamos fazer é escolher a opção Pattern. Perceba que nós também temos acesso à mesma lista de padrões e também temos acesso pelo seu submenu às demais bibliotecas. Mas o interessante de usar a opção Pattern dentro do comando Fill é que nesta caixa de comando nós temos mais recursos. Então eu vou escolher essa textura, eu vou fechar a lista, assim eu tenho acesso às outras opções. É possível também aplicar um Pattern utilizando uma mescla, como se fosse uma mescla de layers. Clicando em OK, nós também temos a área totalmente preenchida. E neste caso não houve diferença nenhuma com relação ao exemplo anterior, não é mesmo? Então vamos desfazer essa operação e mais uma vez nós vamos até o comando Fill. O interessante de utilizar esse comando para a aplicação do Pattern é também a questão dos scripts. Então, marcando a opção Script, nós temos outra lista com várias opções de aplicação de texturas. Nós podemos aplicar como se fossem tijolos
podemos aplicar criando um preenchimento randômico, criando uma espiral, enfim. Vamos verificar todas as opções. Então, marcando Brick, quando nós clicamos em OK, aí sim nós temos, nessas versões mais novas, uma caixa que é aberta para configurar uma série de possibilidades, como o deslocamento desses blocos ou desses tijolinhos. Nós podemos também trabalhar a escala do pattern, o espaçamento, uma compensação entre os tijolinhos, temos uma espécie de deslocamento, não é isso? Podemos também trabalhar cores aleatórias, brilho aleatório ou randômicos e também podemos aplicar alguma rotação nesse padrão. Então aquela textura que era muito simples, ela passa a ter um comportamento mais complexo utilizando um desses scripts. Clicando em OK, nós já temos a textura aplicada. Vamos desfazer essa operação e vamos dar uma olhada nas demais opções, tá bom? Então, mais uma vez, menu Edit e comando Fill. Eu vou trocar o script agora para o Cross Weave. Clicando em OK, nós percebemos que o Photoshop faz uma série de marcações nas texturas, como se ele estivesse estabelecendo módulos. E esses módulos serão um pouco distorcidos. Nós podemos trabalhar aqui em Spacing um pouco dessa distorção, ao mesmo tempo que nós aplicamos um espaçamento. Nós também podemos trabalhar uma aplicação de cores aleatórias e também de brilhos aleatórios. É um efeito um pouco mais interessante que o efeito anterior em termos de complexidade. Ok, mais uma vez, vamos desfazer esta operação e voltamos no comando Fill. O próximo script aplica um pattern ao longo de um path. O path é aquela estrutura vetorial que nós criamos a partir da ferramenta Pen, não é isso? Eu vou então cancelar o comando Fill e a título de exemplo eu vou desmarcar esta seleção e vou pegar a ferramenta Pen. Mantendo a ferramenta Pen com a opção Path, eu vou criar um path bem simples com duas curvas. Vamos então manter este path ativo e vamos mais uma vez no menu Edit e comando Fill. Agora sim, nós mantemos o script marcado e aplicamos então a textura. Repare como a textura acompanha o caminho vetorial, como ela acompanha o path. E nós temos algumas opções a mais. Podemos sim trabalhar ainda o seu espaçamento ao longo do path, um ajuste de espaçamento mais coerente. Poderemos trabalhar também os ângulos, geralmente sempre de forma aleatória, não é? Uma distância da textura com relação ao path também. Então, no caso, a textura ou as texturas não encostam mais no contorno. Poderemos também aplicar uma escala progressiva. E assim, na medida que ele contorna, que a textura contorna as curvas, ela vai mudando também de tamanho. E finalizamos com as mesmas opções de cores aleatórias e também de brilho aleatório. Vamos clicar em OK, só para visualizar o efeito aplicado, e vamos desfazer esta operação. Undo, e no caso o Path eu não quero mais, então aqui na paleta Paths eu simplesmente jogo o Path no lixo. Ok, voltando na paleta Layers, conferindo se estamos no layer correto, eu vou de novo selecionar esta área com a ferramenta de seleção retangular. E mais uma vez nós vamos no menu de edição, comando Fill, e veremos o próximo script. Ele trabalha com o preenchimento também aleatório da textura que nós selecionamos. Clicando em OK, agora nós temos a opção Random Fill, onde podemos também trabalhar um pouco as questões de densidade, ou seja, ele acaba sobrepondo os módulos dessa textura. Podemos também trabalhar a escala, as cores, enfim. Muitos desses recursos agora são bastante familiares, não é? Eu vou cancelar desta vez. Edit Fill. Nós também temos aqui a opção de espiral.
Eu vou diminuir um pouco a escala. Acho que fica fácil perceber a forma em espiral. Posso aumentar um pouco o espaçamento. Ok. Mais uma vez aqui as cores. É bem interessante, não é? Vamos cancelar. Edit Fill. E a última opção é a opção de preenchimento simétrico. Na verdade, ele vai criando pequenos agrupamentos dessa textura, colocando-os numa forma circular. Vou diminuir um pouquinho mais a escala. Agora basta clicar em OK e nós já temos, então, a textura aplicada. Outra forma de aplicar um pattern é através da paleta Layers. Então eu marco o último layer desta sequência e nós vamos trabalhar com o chamado Adjustment Layers. Eu vou desmarcar a seleção da área anterior e vou selecionar, ainda com a mesma ferramenta de seleção, a última área no canto inferior direito. Os layers de ajuste estão na base da paleta Layers. Então, quando nós clicamos neste ícone, Adjustment Layers, nós temos uma lista com uma série de possibilidades, sendo que uma delas é também o pattern. Então, você já deve ter percebido que existem inúmeras formas de aplicar um padrão, não é? Clicando no layer de ajuste Pattern, nós também temos acesso às texturas, às listas, e neste caso nós podemos trabalhar de uma forma muito eficiente a questão da escala. Eu posso aumentar a escala desse padrão. Isto é algo que eu não posso fazer com tanta facilidade nos exemplos anteriores, não é? E nós podemos aqui sempre alinhar com relação à posição da textura original. Vamos escolher outras texturas de outras bibliotecas nesse momento. Eu quero trabalhar agora com a biblioteca Pattern 2. Clicando em Append, temos mais opções à nossa disposição. Por exemplo, essa textura. Trabalhando um pouco a sua escala. Enfim, lembra um pouco alguns materiais, como alguns tipos de papelão, não é isso? Clicando em OK, então nós vimos várias possibilidades de aplicar um pattern em layers comuns, mas também é possível aplicar um pattern em um texto. Então, nesse momento, eu vou habilitar o layer de texto e vou levá-lo para o topo da lista de layers. Com a ferramenta Move, eu posso trazer esse texto um pouquinho mais para baixo. E se você se sentir confortável, pode até ocultar os outros layers, tá bem? Então, com o layer de texto marcado, nós vamos agora no botão Layer Style e vamos utilizar o estilo Pattern Overlay. Na verdade, os recursos são exatamente os mesmos. A diferença é que estamos aplicando através de um estilo de layers. Então perceba, mais uma vez nós temos acesso às texturas e às listas. Nós também temos como trabalhar a escala e também a opacidade. Clicando em OK, o que nós temos agora é um estilo de layer que aplica um padrão em um texto. Ok? Então esse foi o primeiro exercício. Salve os seus arquivos e vamos em frente. Muito bem. Então agora nós vamos trabalhar no arquivo exercício 6, Pattern Simples Criação. Nós já temos neste arquivo vários layers com vários motivos. Eles estão dentro de um pequeno grupo, onde nós temos as flores, as frutas, o bolo, a caveirinha, enfim. E o objetivo é criar um padrão de preenchimento onde nós teremos grafismos na parte central do nosso módulo e também nós teremos grafismos nas margens. Bem, vamos começar então posicionando esta caveirinha. Eu já estou com a ferramenta de seleção, a ferramenta Move, e quando nós clicamos em um layer, ele é automaticamente selecionado por causa daquela questão do Auto Select Layer, ok? Bem, então agora que o layer da caveirinha está marcado, eu vou aplicar uma transformação.
Nós até podemos ir até o menu Edit, Grupo Transform e aplicar uma transformação, ok? Mas, para agilizar o processo, que na verdade será muito mais uma questão de rotacionar do que de ampliar, com o layer marcado, nós utilizamos as teclas Ctrl T, se você estiver utilizando Windows, ou Command T para Macintosh, e assim nós habilitamos uma transformação livre, que serve tanto para inclinação como também para a ampliação. Então eu vou rotacionar esta imagem até obter um ângulo de 45 graus. Para facilitar esta operação, utilize a tecla Shift em conjunto. E assim nós conseguimos um ângulo de 45 graus. A tecla Enter finaliza a operação e agora eu vou deslocar esta caveirinha até o canto superior esquerdo da área de trabalho. Perceba que as guias inteligentes estão sempre ativas e elas vão nos ajudar no alinhamento da caveirinha, que agora toca os dois cantos da área de trabalho, ok? Eu vou agora duplicar esse layer, arrastando para o lado direito, mantendo a tecla Alt pressionada ou a tecla Option. Muito bem, nós já arrastamos e duplicamos então o layer da caveirinha. Você pode perceber aqui na paleta Layer o que ocorreu. E agora podemos proceder assim. Com o layer marcado, nós ativamos a transformação livre, Ctrl T ou Command T. E levamos o cursor sobre o grafismo, sobre a imagem. O que nós vamos fazer aqui é habilitar um menu contextual. Botão direito do mouse. Nós temos então várias opções de transformação, inclusive nós podemos realizar um espelhamento. Então eu vou aplicar um flip horizontal. Nós conseguimos então espelhar a imagem e ela manteve o seu eixo central fixo. Isto é porque na barra de controle nós temos aqui na primeira opção como determinar qual ponto da imagem estará fixo. Então vamos manter como centro. Para finalizar, Enter. E agora nós vamos duplicar esses dois layers. Então, para duplicar essas duas caveirinhas com bastante facilidade, vamos trabalhar diretamente pela paleta Layers. Já que os dois layers estão selecionados, basta arrastá-los para o ícone Create a New Layer. E assim nós temos a cópia dos dois layers ao mesmo tempo. E agora basta deslocar esses layers selecionados. Vamos até a base da área de trabalho, aplicamos a transformação livre, Ctrl T ou Command T, e ativamos também o menu contextual, botão direito do mouse, faremos agora um flip vertical. Vamos só fazer aqui um ajuste melhor, utilizando as próprias setinhas do teclado. A tecla Enter finaliza a operação. Agora eu vou aumentar um pouco todos os motivos que estão ao centro do nosso futuro pattern. Então vou marcar pela paleta Layer todos os layers que compõem esses motivos. Então eu marco primeiro o layer das castanhas, que está na base da lista, ou que está na base dessa lista. E com a tecla Shift eu marco o primeiro layer. Então nós já temos todos os layers marcados. O que eu faço agora é mais uma vez aplicar a transformação livre. Neste caso, eu vou manter as teclas Alt e Shift pressionadas para ampliar o motivo e mantê-lo centralizado. Lembrando que é muito importante que na barra de controle nós tenhamos a opção de alinhamento pelo centro marcada. Voltando na imagem, vamos ampliá-la. O Enter finaliza a operação, tá bom? E agora eu quero criar outras caveirinhas. Então eu marco esses layers das caveirinhas. Marco o primeiro layer, tecla Shift, marcamos o último. Podemos então duplicar todos eles, arrastando para o ícone Create a New Layer. Perceba que agora nós temos muito mais layers no trabalho, por isso é interessante tomar cuidado e sempre salvarmos o nosso exercício. E se você quiser, você também pode criar grupos
para abrigar todos esses layers, ok? Eu vou então diminuir essas cópias com a transformação livre. Mais uma vez, teclas Shift e Alt ou Shift e Option. E vou rotacionar essas novas caveirinhas, utilizando também a tecla Shift para auxiliar no alinhamento. Enter para finalizar. Talvez levar o motivo um pouco mais para a nossa esquerda. Então marco novamente das castanhas para cima com a tecla Shift. Deslocamos todos esses layers ao mesmo tempo. Vou também rotacionar um pouco o nosso motivo central aqui. Muito bem, finalizamos então com a tecla Enter. E agora nós vamos criar um layer de composição. Como nós fazemos isto? Nós podemos então clicar no primeiro layer, porque assim o layer de composição cairá por cima dele. E nós vamos utilizar agora várias teclas de atalho, que são Ctrl, Shift, Alt e E. Então, mais uma vez, Ctrl mais Shift mais Alt mais E, ou se você estiver utilizando o Macintosh, Command Shift mais Option mais E. Perceba que nós acabamos criando um layer de composição. É, na verdade, uma imagem que é o resultado da junção de todos esses layers. Mas o fundo branco também está presente. Por isso, se você quiser aplicar esse pattern sobre outra imagem e quiser ainda visualizar um pouco do fundo dessa imagem, talvez o fundo branco, nesse caso, não seja interessante. Então, nós também podemos criar uma outra versão, um outro layer de composição sem o fundo branco. Então eu vou ocultar essa primeira composição e vou esconder também o background. Quando nós criamos um layer de composição, ele na verdade cria com base naquilo que ele, digamos, enxerga na nossa tela. Então, mais uma vez, eu marco o primeiro layer visível e utilizo as mesmas teclas de atalho, ou seja, Ctrl, Shift, Alt, E, ou Command Shift Option E. E agora sim, nós temos um layer de composição com fundo transparente. Porém, a partir de agora, para que tudo isso se transforme em um pattern, basta manter o seu layer selecionado e nós vamos até o menu Edit. Dentro dele, nós vamos utilizar o comando Define Pattern. Repare que o pattern é colorido. E ele geralmente utiliza o nome do arquivo, mas nós podemos colocar qualquer nome. Eu vou chamar de caveira. Clicando em OK, agora nós temos um novo pattern que está no final da lista atual dos padrões. Então aqui está o layer da caveira. E como nós podemos aplicar? Utilizando os recursos que nós vimos na aula anterior. Nós podemos aplicar um pattern através do pattern stamp, através também do paint bucket, do comando fill, do menu edit, da paleta layers, enfim. Mas vamos fazer uma pequena experiência. Abra também o arquivo camisa, frente e costas. Vamos selecionar o layer onde estão as camisas, no caso é o layer 0, e com a ferramenta Magic Wand eu vou marcar esta área. Ok, agora eu vou aplicar o pattern da caveirinha através da paleta Layer, utilizando o layer de ajuste, chamado Pattern. Ele já acabou selecionando então a última opção da lista, e nós podemos trabalhar agora um pouco da sua escala. Então essa é uma forma de aplicar o pattern que nós criamos agora há pouco em outra imagem dentro de uma área selecionada, ok? Bom, então é isto. Salve os seus arquivos e vamos em frente. Muito bem, então.
podemos salvar e fechar esse arquivo das camisetas. E claro, você pode utilizar esse arquivo para fazer as suas experiências, tá bom? Então, menu File, comando Close. Lembre-se de salvar também o seu exercício anterior. Exercício 6, Pattern Simples, Criação Pixels. Esse arquivo é bem interessante. Primeiro porque nós temos aqui 3 formas vetoriais que foram criadas a partir da ferramenta Pen. E perceba na paleta Layer que nós temos um grupo com essas formas vetoriais. E as unidades de medida deste arquivo estão em pixels. Então, se nós formos até o menu Image e o comando Image Size, nós vamos perceber as suas dimensões em pixels. Já vamos entender o porquê. Eu vou cancelar. E também existe na sua pasta de exercícios outro arquivo chamado Exercício Aula 6, Pattern Simples, Criação Milímetros. A questão é que muitas vezes nós tentamos alinhar uma guia com as estruturas vetoriais que nós estamos traçando. Porém, estas estruturas alinham com base nos pixels e não com base nas guias. Eu vou habilitar as guias desse trabalho pelo menu View, Grupo Show, comando Guides. E vamos aumentar um pouco o zoom em um desses cantos, por exemplo este. Um pouco mais. Nós vamos utilizar a ferramenta Direct Selection agora e vamos marcar o layer deste objeto. Então nós conseguimos perceber aqui a guia de construção do objeto. Porém, o seu ponto não alinha com a guia. Ele alinha, na verdade, com as quinas dos outros pixels. Então, se nós utilizarmos este arquivo para a montagem do módulo, nós teremos uma pequena faixa branca de espaço entre eles. Então, eu acredito que agora ficou mais claro o porquê de trabalharmos em pixels. Não é isso? Podemos, então, fechar esse arquivo. File Close. Não vou salvá-lo. E vamos retornar aqui no nosso exercício, onde as unidades de medida estão em pixels. Eu vou também aumentar o zoom na mesma área. Vamos habilitar as guias, menu View, Show e Guides. E agora fica muito fácil de perceber que nós temos o ponto de edição da forma vetorial alinhado com a guia, porque a unidade de medidas deste arquivo está em pixels, ok? É uma explicação que parece um pouco longa demais, mas é importante para que nós, no momento da criação do módulo, não sejamos pegos aí de surpresa porque percebemos algum desalinhamento ou algum vão branco entre os módulos, tá bom? Eu vou até o menu View e vou aplicar o comando Fit On Screen. Muito bem, então o que nós temos são 3 formas vetoriais e este arquivo já possui um certo grid. Nós aplicamos 3 guias no sentido vertical, 3 guias no sentido horizontal e o que nós temos é, na verdade, um grid. Depois que nós traçarmos estas formas, o interessante é diminuí-la. E para isso eu posso marcar o grupo módulo labirinto e posso aplicar uma transformação em todos os layers deste grupo. Então, mais uma vez, a transformação livre com o Ctrl T e nós vamos fazer aqui uma diminuição de todas essas formas ou utilizando a tecla Shift ou simplesmente deixando que os pontos de controle se alinhem com as guias. Perceba essas guias num tom magenta. Isto é o recurso Smart Object funcionando. Ok. Então agora nós temos uma célula dentro da área de trabalho que nós vamos chamar de módulo futuramente. Para finalizar, apertamos a tecla Enter e agora eu vou duplicar todo esse grupo. Ferramenta Move. Vamos, antes de mais nada, na barra de controle e habilitar um Auto Select Group. E agora nós arrastamos todo o grupo segurando a tecla Alt ou a tecla Option. Bastante cuidado para não criar uma cópia desalinhada, tá bem? Neste caso, eu ainda vou aplicar mais uma transformação
E com o botão direito do mouse, eu vou aplicar também um flip vertical. A tecla Enter finaliza a operação e agora eu vou trabalhar esses dois grupos ao mesmo tempo. Eu estou fechando a visualização para facilitar a sua seleção, tá bem? Então tecla Shift e marcamos o grupo de baixo. E agora eu vou arrastar esses dois grupos para o ícone Create a New Layer. E mais uma vez com a ferramenta Move, eu vou deslocar esta cópia para baixo neste caso. Fique atento às guias inteligentes. Muito bem. Agora eu vou marcar apenas um desses grupos e vou aplicar a transformação livre. Eu posso, com o botão direito, aplicar, por exemplo, um flip horizontal. E assim nós vamos criando um módulo de labirinto. Tecla Enter finaliza a operação. E mais uma vez eu marco todos esses grupos pela paleta Layer, aplico uma transformação livre e diminuo todos esses objetos. Eu acredito que já ficou bastante fácil de entender o porquê de trabalhar com grids na construção dos nossos módulos e trabalhando também as células, não é isso? A tecla Enter finaliza. Sempre verifique se não há algum desalinhamento. Nesse caso aqui, nós temos um problema. Eu vou desmarcar todos eles. Eu estou com Auto Select. Então este é o grupo que parece desalinhado. Eu vou subir um pouquinho com a setinha do teclado e deslocar um pouquinho mais para a esquerda. Agora sim está alinhado, não é? Então bastante cuidado e bastante paciência também na montagem. Porque a qualidade do módulo depende muito desse momento. Ok? Podemos então agora finalizar os transformes com a tecla Enter. Mais uma vez marcamos todos esses grupos e duplicamos. E assim nós vamos repetindo essas operações até que vamos chegar em um momento em que nós vamos ter o nosso módulo pronto. O que eu vou fazer agora é duplicar todos os grupos até preencher toda a área de trabalho, tá bem? Então, por isto, eu vou acelerar um pouco o vídeo. E agora a ideia é marcar algumas células e aplicar um espelhamento, seja no sentido horizontal ou vertical. Mais uma vez eu vou acelerar o vídeo, tá bom? Muito bem, então nós finalizamos essa primeira etapa criando algumas transformações em algumas células dentro do nosso módulo. Mas nós temos que fazer uma verificação final com relação ao acabamento. E muitas vezes as guias nos atrapalham. Então vamos até o menu View, Grupo Show, e vamos desabilitar a opção Guides. Então nós percebemos alguns espaçamentos. Então eu vou marcar esta célula. É interessante que agora nós configuremos o Auto Select para Layer. Marcamos a célula e deslocamos com a seta do teclado. E nós vamos proceder assim para as outras células do nosso trabalho. Muito bem, nós já conseguimos o alinhamento perfeito e agora sim nós podemos ir até o menu Edit e podemos aplicar o comando Define Pattern. Mais uma vez, ele utiliza o nome do arquivo, mas você pode renomear à vontade. Vou chamar de padrão. Labirinto. Clicando em OK, nós já temos esse pattern dentro da nossa lista de padrões. E se você quiser, você pode aplicar mais uma vez esse padrão
no arquivo das camisetas. Marcando o layer das camisetas, eu vou agora experimentar aplicar nas costas. Criamos uma seleção, vamos até a paleta Layer, Adjustment Layer, Pattern, e ele já aplica então o padrão labirinto. Eu vou diminuir um pouquinho a escala, talvez para 30%. Muito bacana, não é? Clicando em OK. E se você precisar alterar a direção de cada uma destas células, lembre que você tem agora um arquivo onde cada célula é um layer ou um grupo e você pode alterar a orientação com bastante facilidade, tá bem? Então este foi mais um exercício. Lembre de salvar todos os seus arquivos e vamos em frente. Muito bem. O que nós faremos agora é montar uma arte ou um módulo a partir de um recurso muito bacana do Photoshop chamado de Smart Object. A ideia é que nós criemos apenas uma arte e esta arte poderá replicar em toda a área de trabalho todos os elementos que nós estivermos manipulando. Então é um recurso muito útil para a construção das células do módulo e futuramente também o rapport. Então, vamos lá. Outra coisa interessante seria deixar apenas este arquivo aberto em seu Photoshop. Por isso, feche os outros arquivos, mesmo que momentaneamente, tá bom? Nós vamos então habilitar as guias pelo menu View, Grupo Show, Guides. Repare que nós já temos aqui um grid e nós vamos utilizar esta parte superior do lado esquerdo para a montagem da nossa primeira arte, tá bem? Por isso, nós vamos trabalhar um pouco na paleta Layer. Repare que existe um grupo com várias bicicletas, com vários motivos ciclísticos. E também nós temos 2 florais. Este é o resultado que nós obtivemos numa experiência anterior, tá bom? Então a ideia é montar apenas uma arte, aqui no canto superior esquerdo, e fazer com que o Photoshop replique esses elementos em outros layers. Esses layers, na verdade, que são feitos a partir do Smart Object, eles estão linkados com o primeiro. Então vamos lá. Vamos ocultar esse layer e vamos criar um layer de base que servirá de matriz. Por isso eu marquei o layer resultado, mesmo ele oculto, para criar um layer novo. E esse layer eu vou chamar de matriz. Muito bem. Agora nós vamos selecionar essas 4 áreas menores utilizando a ferramenta de seleção retangular. E nós vamos preencher esta área de branco. Podemos utilizar a ferramenta Paint Bucket. E caso nós não tenhamos o branco no foreground ou no background, nós podemos escolher esse tom pela paleta Swatches, tá bem? Basta clicar e nós já preenchemos esta área de branco. Muito bem, eu vou desmarcar a seleção e agora eu vou selecionar a bicicleta onde o nome do seu layer é verde. Eu vou tirar a bicicleta deste grupo, tá bem? Então você marca o layer da bicicleta e leva para fora do grupo. Na verdade, você vai posicioná-lo no topo da lista dos layers. Muito bem, agora é só exibir a bicicleta e nós vamos fazer um ajuste, um enquadramento, caso ela esteja muito grande, muito pequena, enfim. Eu vou diminuir um pouco mais. Vamos aplicar uma transformação livre e com a tecla Shift nós vamos diminuir a bicicleta. A tecla Enter finaliza a operação. Muito bem. Agora, nós vamos unir esses 2 layers para em seguida transformá-lo em um Smart Object. Marcamos então os 2 layers e pelo submenu da paleta Layers nós podemos utilizar o comando Merge Layers. Como o layer de cima é aquele que manda nos nomes, eu prefiro mais uma vez renomear como matriz.
Muito bem. Agora, para que este layer tenha realmente a função de uma matriz, nós vamos convertê-lo de um layer comum para um layer Smart Object. Então, basta clicar nessa região com o botão direito do mouse e aplicar o comando Convert to Smart Object. Então, mais uma vez, botão direito nesta região, Convert to Smart Object. Muito bem, repare no ícone do layer. Agora ele é um pouco diferente. Quer dizer, é um layer que serve para replicar o seu conteúdo em suas cópias. E é o que nós faremos agora. Nós vamos copiar o layer matriz. Arrastando para o botão Create a New Layer, nós vamos então trazer essa cópia para a direita. Fique atento às guias inteligentes. Ok? Eu vou aplicar uma transformação livre e vou também aplicar, pelo botão direito, menu contextual, um flip horizontal. Então nós temos um espelhamento, tá bem? Enter para finalizar a operação e nós vamos duplicar esses dois layers agora. Marcamos os dois layers utilizando a tecla Shift e agora é só arrastar esses layers para o ícone Create a New Layer. Muito bem, eles continuam selecionados, então com a ferramenta Move é só deslocá-los para baixo agora. Bastante atenção nas guias inteligentes, tá bom? Eu vou então aplicar nesses dois layers que já estão selecionados uma transformação livre e vou aplicar um flip vertical. Muito bem, então nós temos um espelhamento perfeito de todos esses layers. Agora nós vamos voltar a trabalhar no layer matriz. Eu só estou percebendo aqui a necessidade de um pequeno ajuste. Pronto, já o fizemos, tecla Enter para finalizar. Eu marco então o layer matriz e faço o quê? Um duplo clique sobre ele. Repare, o que nós temos é apenas este primeiro Smart Object em uma aba separada. Quer dizer, aqui nós temos o nosso arquivo original e aqui nós temos uma aba que traz inclusive como nome aquele que nós colocamos no layer há algum tempo atrás, tá bem? Eu vou aumentar um pouquinho mais o zoom e eu vou começar a trabalhar na montagem desta célula, desta arte. Mas também seria interessante nós visualizarmos em tempo real o Photoshop aplicando no outro arquivo todo o conteúdo que nós aplicamos nesta aba. Então nós podemos dividir a tela em duas áreas através do menu Window, Grupo Arrange, e nós podemos marcar duas divisões no sentido vertical. Muito bem. Porém, as outras bicicletas não estão nesta aba, e sim no arquivo original. Então nós clicamos sobre a área de trabalho do arquivo original, e aí sim nós temos acesso aos outros layers. Eu vou então trabalhar no grupo, onde estão as bicicletas, e para levar um desses layers para outra aba é muito simples. Basta clicar no layer, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste até a outra aba. Quando você solta o mouse sobre a aba, nós temos então o layer já aplicado. E agora é só proceder trabalhando as transformações, tá bem? Eu vou diminuir então essa bicicleta. Uma transformação livre e vamos diminuir com a tecla Shift. Muito bem, eu vou aplicar também um flip e uma pequena rotação. A tecla Enter finaliza. Então é bastante simples. Se você quiser ver em tempo real estas adições ocorrerem também nos outros Smart Objects, o que nós temos que fazer é salvar esta aba. Então, pelo menu File, clicamos no botão Save. E automaticamente nós vemos a réplica desse novo elemento, tá bom? Vamos em frente. Marcamos mais uma vez o nosso arquivo original e escolhemos um novo layer. Agora essa bicicletinha feita só com linhas de traço. Arrastamos para a nova aba e aplicamos uma transformação livre. Muito bem, a tecla Enter finaliza. Mais uma vez um Save. Pronto, nós temos
agora um novo elemento sendo replicado. E assim nós vamos repetindo o procedimento, ok? Então eu vou acelerar um pouco o nosso vídeo. Perceba que no caso desta arte toda em azul, eu preferi deixá-la ocupando toda a área de trabalho e eu vou agora aplicar uma mescla. Por exemplo, a mescla Multiply. Muito bem, vamos em frente. Mais uma vez, um file save, e observe a arte sendo composta. Vamos em frente. Muito bem, assim nós vamos percebendo que trabalhar com Smart Object é muito mais prático, porque ao invés de montarmos uma arte, estamos montando, na verdade, 4 artes ao mesmo tempo. Isso pode ser utilizado tanto na construção de um pattern simples, como também numa estrutura de base para a construção de um rapport, que nós veremos no próximo exercício, tá bem? Então salve os seus arquivos e vamos em frente. Bom, então nós vamos para o nosso último exercício desta aula, tá bem? Então vamos sair desse modo de visualização, vamos até o menu Window, grupo Arrange e um Consolidate All to Tabs. E vamos salvar os nossos exercícios, é claro. Neste caso eu vou simplesmente fechá-los, fecho também aquela aba da arte, não vou salvar nesse caso, e deixo aberto o arquivo Rapport Florais. Muito bem, a ideia aqui é montar um padrão de repetição um pouco mais complexo, de forma que nós tenhamos uma arte com muitos elementos e que nós consigamos montar ou estabelecer um módulo com encaixes perfeitos. No caso do rapport, o cuidado é muito maior com relação aos alinhamentos e geralmente a quantidade de elementos também é muito maior, pois nós vamos construindo um módulo, diminuindo esse módulo, duplicando e gerando assim uma textura um pouco maior, colocando novos elementos de encaixe, até que nós vamos chegar em um ponto que a nossa arte estará muito boa para uma reprodução contínua, tá bem? No caso, o exercício já traz uma composição, todas essas imagens foram tratadas e elas estão aqui no grupo Base Rapport. E no grupo logo abaixo, nós temos elementos de acabamento, que são alguns florais e outras flores também. Muito bem, é interessante mantermos no grupo para facilitar a manipulação da arte como um todo. Então, eu vou até a barra de controle e vou agora selecionar em Auto Select Layer a opção Group. Com a ferramenta Move, nós vamos agora diminuir um pouco toda esta arte. Vamos aplicar uma transformação livre e mais uma vez com a tecla Shift, vamos diminuir mantendo as proporções. Muito bem, a tecla Enter finaliza a operação. Eu vou agora deslocar esse grupo um pouco mais para cima. Aqui parece um bom local. Eu vou duplicar agora este grupo
Já sabemos como proceder. E eu vou trazer um pouquinho mais para baixo e aplico uma transformação livre, criando um reflexo no sentido vertical. Muito bem. A ideia é compor uma arte um pouquinho mais complexa, mas também eu não desejo criar uma área muito confusa. Subindo um pouquinho mais, então. Talvez esta composição seja mais interessante. Então agora eu marco os dois grupos e os desloco um pouquinho mais para o centro. Ok. A utilização do Smart Guides é sempre muito importante, não é? E agora eu vou procurar utilizar alguns elementos da própria arte que estão dentro do seu grupo original. Eu vou duplicar alguns layers e preencher um pouco as laterais. Então eu tenho aqui o grupo base rapport selecionado. Eu vou duplicar o layer 3 flores e vou levá-lo para fora dos grupos, tá bom? Muito bem. Eu vou agora desmarcar a opção Auto Select, porque o layer das flores está oculto, eu vou marcá-lo e vou deslocá-lo, sem com isso prejudicar a arte. Uma transformação livre mais uma vez. Um flip vertical e um flip horizontal. Muito bem, vou diminuir um pouquinho, mantendo a proporção. E vou aplicar uma leve rotação. Muito bem, Enter. Eu também posso duplicar esse novo layer e trabalhar no sentido oposto. Ok. Uma transformação livre mais uma vez. E, de novo, um flip vertical e um horizontal. Enfim, então a questão do módulo, ela não tem segredos. A questão é de nós termos paciência para compor o módulo. E agora eu vou preencher estas outras áreas com alguns elementos de acabamento que nós temos aqui no outro grupo. Acabamentos flores. Muito bem. Eu vou então trabalhar inicialmente com a flor acabamento 1, ocultando os demais layers, tá bom? Então, muito bem, a flor acabamento 1, eu vou habilitar a sua visualização, ela está um pouquinho grande, e eu vou diminuí-la com a transformação livre. Neste momento, cuidado com a seleção dos seus layers, ok? No caso, eu estou trabalhando com esse layer atrás dos demais. E por que eu não estou marcando os outros layers por acidente? Porque eu desmarquei a opção Auto Select, tá bom? Então aqui nós temos já um preenchimento. E eu vou proceder da mesma maneira com a flor acabamento 2, também diminuindo as suas dimensões. Vou duplicar esse layer, trazendo um pouquinho mais aqui para baixo e deixá-la menor ainda. Muito bem, a partir de agora eu vou acelerar o vídeo porque eu pretendo colocar um pouco mais de elementos, tá bom?
Muito bem, o que nós faremos agora é criar um layer de composição. Se nós temos um fundo branco, esse fundo também estará presente na composição. Por isso, eu vou esconder o layer background nesse momento. E para criarmos a composição, nós vamos usar aquele atalho de várias teclas, não é isso? Ctrl, Shift, Alt, E ou Command, Shift, Alt, E, se você está usando o Macintosh. Muito bem, então nós já temos a nossa composição que eu vou levar para o topo da lista. Cuidado para não deixar essa composição cair dentro de algum grupo, tá bem? Agora eu posso até ocultar os outros layers. Podemos inclusive trazer a paleta Layer para fora do grupo principal de paletas e aumentar um pouco a sua área, o que vai facilitar um pouco mais o nosso trabalho, com certeza. Então eu vou clicar no primeiro olhinho e vou arrastando o mouse por cima dos outros layers, que os olhinhos vão se fechando automaticamente. Eu só vou então habilitar agora o fundo branco. Muito bem, vamos continuar trabalhando na composição, tá bem? Se você quiser, dê um nome para este layer. E agora nós vamos aplicar um filtro que é muito utilizado na composição do Rapport, que é o filtro Offset. Então, para isso, vá até o menu Filter, Grupo Alter, e nós vamos em Offset. O que nós temos aqui são basicamente duas linhas de comando para nós criarmos o deslocamento desta arte. Então, se nós temos um arquivo de 600 pixels de largura por 600 de altura, nós podemos experimentar promover um deslocamento de pelo menos a metade do valor da altura e da largura. Então, 300 pixels. Perceba que com o preview habilitado, nós vemos em tempo real esse deslocamento, tá bom? E também 300 pixels na vertical. O que já fica fácil perceber é que nós teremos todos os cantos se encaixando perfeitamente. Mas aí, nós também percebemos uma área em branco muito grande. Então é aqui que nós vamos rechear com outros elementos de acabamento, tá bem? E é muito importante que a última opção esteja marcada, porque só assim nós teremos a continuação da arte quando aplicarmos esse rapport, tá bem? Então clicamos em OK. Perceba que o layer de composição foi alterado, mas nós ainda mantemos aqui nos outros layers a nossa arte original. E agora eu vou aproveitar e preencher toda esta área. Mais uma vez eu vou acelerar o vídeo, tá bem? Muito bem, e assim nós vamos com um pouco de paciência construindo o nosso módulo. Vamos fazer uma experiência, vamos criar um pattern com base nessa construção. Menu Edit Define Pattern, vamos chamar de teste e vamos criar uma área nova. No menu File, Comando New,
uma área, por exemplo, de 1800 pixels por 1800 pixels. E agora vamos aplicar o nosso rapport. Podemos fazer isto com a ferramenta Paint Bucket, marcando, por exemplo, pattern, e aí basta escolher o rapport. Este resultado ainda é uma prévia, pois nós ainda podemos continuar trabalhando estas áreas em branco e criar um novo módulo a partir do filtro Offset. Então é isso, nós chegamos na nossa última aula desse treinamento. Na verdade, o módulo 7 ou a aula 7 é a montagem de um projeto assistido. Refaça agora todos os exercícios e eu desejo a você muito sucesso. Muito obrigado e até a próxima.